Você está prestes a ouvir uma história onde cada verdade tem um preço, e algumas não deveriam jamais ser descobertas. Eu sou Bianca Ferreira, curadora das histórias do canal Locra, e hoje te convido a mergulhar em Herança de Sombras. Em Babylon, a magia é tão comum quanto matemática, e 2 vezes mais perigosa nas mãos erradas. Neste lugar onde o extraordinário é rotina e uma única palavra pode destruir, Elian Thorne é jogado no olho do furacão. Após a morte de seus pais, ele é forçado a viver com um avô que mal conhece. Mas nada é como ele imaginava. As confusões começam rápido, e segredos ainda maiores começam a se revelar. As visões começaram. As sombras se movem. E a guerra já começou, mesmo que ninguém fale sobre ela. Você teria coragem de escolher a verdade, mesmo que ela te destruísse. Final da tarde do dia 2 de setembro de 1991, Mansão Thorne, Vixen. O carro desapareceu na neblina como um segredo enterrado, deixando apenas um eco no ar úmido do vale. Elian permaneceu parado aos pés da escadaria de pedra negra, olhando fixamente para onde o veículo havia sumido. O som abafado das rodas sumindo soava como um adeus que ele nunca quis ouvir. Elian respirou fundo, sentindo o ar frio raspar na garganta, e ajustou a alça da mochila no ombro. Cada passo na pedra úmida parecia afundá-lo um pouco mais no peso do que havia deixado para trás. A porta de ébano se abriu suavemente para Isolde, como se a casa respirasse com ela. Elian hesitou antes de atravessá-la. Sua mente tropeçava em memórias que não haviam pedido permissão para voltar. A placa vende-se fincada no gramado da casa da infância. A varanda vazia, o som inexistente da risada de sua mãe. Ele mordeu o lábio, sentindo o gosto metálico do próprio sangue. Não pense nisso. Mas era inútil. Ele sabia. Nunca mais haveria o abraço apressado da mãe descendo as escadas. Nunca mais ouviria o grito bem-humorado do pai sobre os biscoitos queimando. Tudo isso agora era apenas um som em sua cabeça. Um som que ninguém mais ouvia. Quando entrou no hall, os passos de Isolde ecoavam no mármore frio, secos, ritmados, precisos, como se cada movimento dela fosse parte de uma partitura cuidadosamente calculada. Ela o esperava ali, imóvel. Os olhos dela. Deus, aqueles olhos. Um dourado líquido, tão intenso que parecia armazenar luz em camadas. Mas não havia calor. Não de verdade. Havia algo por trás do brilho, algo que gritava: estou congelada por dentro. Infelizmente, o mestre Sullivan não estará presente para o jantar. A voz dela era baixa, quase quebradiça, como vidro fino prestes a estilhaçar. Posso mandar preparar a mesa, jovem mestre, ou prefere que eu leve algo para seu quarto? Elian parou no meio do salão. Seu olhar escorregou até um dos retratos pendurados na parede. Sua mãe, cercada pelos 11 irmãos, o avô ao centro, todos com aquele ar de eternidade capturado em óleo sobre tela. Ele engoliu em seco, tentando agarrar uma presença que já sabia ser inalcançável. Não, Isolde, obrigado. A voz saiu falhada, um sussurro mais para si mesmo do que para ela. Só quero ficar sozinho. Como quiser, jovem mestre. Houve uma pausa, e ela inclinou levemente a cabeça, como quem queria dizer algo, mas sabia que não devia. Ele subiu as escadas devagar. Não era cansaço. Era peso. O peso de cada nome que não seria mais chamado, de cada riso que não encheria mais seus dias. Cada degrau fazia seu peito apertar um pouco mais. Isolde não o seguiu. Ficou ali, acompanhando com um olhar que não buscava consolar, apenas entender. Ela sabia. Ela sempre soube. Que há dores que ninguém toca. No quarto, o espaço parecia ter engolido a si mesmo. O teto parecia mais alto, as paredes mais distantes. A cama parecia menor. Ou talvez fosse ele que estivesse menor. Com um gesto brusco, arrancou o casaco, a mochila, o blazer, tudo lançado sobre a poltrona com a violência de quem se desfaz de uma armadura que já não protege. Ele ficou ali, parado, encarando a cama. O terno do funeral estava estendido sobre os lençóis. O tecido escuro ainda cheirava a flores murchas, a terra molhada, a morte. Elian se aproximou com passos hesitantes, como quem caminha até o próprio túmulo. Ele não afastou o terno. Deitou-se ao lado dele, sentindo o frio do tecido contra a pele como se deitasse ao lado de si mesmo, de uma versão dele que não tinha sobrevivido. Os dedos subiram até o rosto, encontrando a cicatriz. A linha bruta atravessava a testa, rente ao olho, grossa e irregular, como se o mundo tivesse cravado uma assinatura brutal em sua pele. Não era uma marca discreta. Era uma sentença. Uma lembrança permanente. Você ficou.
Ele não sabia quanto tempo ficou ali. Talvez minutos. Talvez horas. Até que o cansaço o puxou, não para o alívio, mas para um sono pesado, quebrado, desconfortável. O cheiro de terra úmida e ferro queimado invadiu suas narinas. Elian abriu os olhos devagar, ou pelo menos achou que abriu. Tudo ao redor era um borrão laranja e cinza, uma mistura grotesca de luz e sombra que ondulava como fumaça. O ar estava pesado, impregnado de um silêncio sufocante, quebrado apenas pelo som distante de folhas estremecendo. Ele tentou se erguer. Um erro. A dor veio como uma marreta, esmagando-lhe o peito, rasgando suas costelas de dentro para fora. Ele arfou, sentindo o gosto metálico do sangue na garganta. Com esforço, virou o rosto para o lado. Ali, a poucos metros, estava o que restava. O carro. Ou melhor, uma caricatura macabra do que fora. O chassi retorcido, as portas arrancadas, vidro espalhado como joias quebradas sobre o musgo. Um dos pneus girava lentamente, rangendo, até que finalmente parou. Os olhos de Elian arderam. Ele piscou rápido, sentindo lágrimas quentes queimarem suas têmporas. Mãe! Sussurrou, mais um som sufocado que uma palavra real. E então ele a viu. Por um instante tão fugaz que ele poderia jurar ter sido invenção de sua mente torturada. Sua mãe estava ali. Entre os destroços, ajoelhada, os cabelos castanhos desgrenhados, as mãos pressionadas contra os bancos esmagados, murmurando sem parar. Por favor, salvem meus filhos, salvem meus filhos. Os olhos dela encontraram os dele. Verdes, intensos, cheios de algo mais profundo que dor, amor. Um amor que esmagava, dilacerava, rasgava a alma de Elian por dentro. Ele tentou chamá-la. Mãe! Mas não havia ar. Apenas um som rouco, falho. O grito veio antes que ele pudesse entender de onde. Atravessou o bosque como uma lâmina, cortando a noite, quebrando o silêncio como vidro. Não era humano. Não era animal. Era algo no meio. Uma criatura de dor pura. Elian engasgou, o corpo encolhendo. Passou a língua pelos dentes e sentiu a irregularidade deles, como se tivessem sido rearranjados à força. A perna latejava, o corte no abdômen queimava. Tudo nele gritava. Mas não era só a dor que gritava. Era algo mais. Uma pressão crescente, latejando nas profundezas da mente, puxando-o para baixo. O mundo ao redor começou a girar, as árvores se alongando, o som se distorcendo, o céu escurecendo até virar apenas uma fina linha de luz. Elian ofegou, os dedos se fechando no musgo frio. Isso não é real, sussurrou. Ou pensou. Já não sabia. E logo o sono se dissolveu em algo mais fundo. Não era um sonho. Era uma lembrança. Uma lembrança que não era dele. O som era um sussurro sem língua. Não vinha de um canto, não vinha do chão nem do ar, vinha de dentro. Dele. Elian engoliu em seco, mas a garganta estava seca como papel. O murmúrio rastejava por seus ossos, empurrando-se por cada espaço entre as batidas do coração. Um eco úmido, cruel, como carne sendo torcida, como unhas arranhando a parte de dentro de sua mente. Ele fechou os olhos e abriu-os em outro lugar. Era uma visão, mas não um filme. Não era espectador. Ele estava lá. Ele era aquilo. Sentia uma fome que não conhecia carne, nem pão, nem água. Era uma fome viva, ardente, que rasgava tudo por onde passava. O chão sob seus pés, frio. Não frio como pedra, mas frio como algo morto há muito tempo, ainda pulsante no fundo da terra. As rachaduras no solo eram como veias abertas, e a névoa que rastejava por cima delas parecia viva, empapada de cores que não existiam sob o céu normal, verdes pútridos, violetas doentios, cinzas que queimavam os olhos. À frente, o corredor. O corredor de Babylon. Ele reconhecia. Passará por ali no primeiro dia. As paredes de pedra polida, os arcos perfeitos, o brilho tênue das lanternas flutuantes. Tudo agora era uma versão doentia, distorcida, como se um cadáver vestisse a pele de algo bonito. E ali, bem no meio do corredor, uma garota. Os joelhos estavam dobrados de um jeito errado, quebrado, como se o chão tivesse vencido uma batalha cruel. O queixo pendia, o peito arfava. O corpo dela tremia, mas não de frio, nem de medo. Era algo mais profundo, algo que vinha de dentro, como se a alma já soubesse o fim antes do corpo. O ar ao redor dela sussurrava, um lamento quase piedoso, como se o próprio mundo tivesse se curvado diante de sua dor. Algo dentro de Elian se retesou, uma urgência animal que o impulsionava. Não era dele, ele sabia disso.
Era algo que o habitava, que o dominava. Algo que o fazia querer avançar, querer morder. Mas havia algo mais. Uma lembrança que se esgueirava para dentro de sua mente, como um fantasma que ele tentava, em vão, alcançar. Algo que ele precisava lembrar. Algo crucial. Mas a lembrança se dissolvia, escorregando como fumaça entre os dedos, como um nome perdido, como algo que ele havia amado e esquecido sem perceber. A garota se moveu. A capa prateada deslizou de suas pernas, revelando seu rosto pálido sob a luz mórbida. E Elian soube. Soube com uma clareza cruel, como se estivesse diante de uma verdade indesejada. Ele a conhecia. Não como se conhece um colega, mas como se conhece uma perda, uma dor já antiga. E então foi tarde demais. Não houve gritos. Não houve alarde. Houve apenas o som de algo quebrando, um estalo surdo vindo de dentro. Como um coração se partindo sem um único suspiro, como se o próprio universo tivesse escolhido, por um instante, ignorar o valor da vida. As presas, não dele, mas de algo através dele, se cravaram. 1, 2, 3 vezes. O osso cedeu com um estalo nauseante. O sangue não era vermelho. Era negro, espesso, como tinta envelhecida. E respingava no musgo morto, pintando um quadro de dor ancestral, uma agonia que não tinha começo nem fim. Ela tombou, lentamente, como uma flor arrancada pela raiz. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era denso, carregado. Um silêncio que ecoava nas entrelinhas, gritando: você falhou. Você viu e não salvou. Você foi cúmplice. E foi então que a dor veio. Não no corpo, esse já não respondia. Mas na mente, onde a verdade começava a consumir, a queimar como um fogo implacável. Cada lembrança, cada fragmento de sua existência, parecia ser incendiado. A verdade rasgava seu crânio com unhas afiadas. Por que eu vi isso? Sussurrou, a voz mais fraca do que o vazio ao seu redor. Não lhe pertencendo. Era uma pergunta vazia, feita por alguém que já sabia a resposta, mas não queria aceitá-la. A resposta veio, fria, distante, como uma sombra que nunca poderia ser tocada. Por que você é como eu? Ele tentou se virar, mas seu corpo estava distante, paralisado. Era um navio à deriva, sem leme. Ele acordou com um solavanco. O quarto era um poço de sombras. Respiração desordenada, ofegante, como se tivesse corrido quilômetros. As cobertas estavam torcidas ao redor do corpo, serpentes frias apertando seus membros. O suor descia em fios gelados pelo rosto, e havia um gosto metálico, sangue, medo, escorrendo por sua língua. Só um sonho, murmurou Elian, a voz presa na garganta, estilhaçada. Tentou sair da cama. As pernas falharam. Caiu de joelhos no chão duro, os cotovelos batendo forte. Um tremor subiu pela espinha quando a bile queimou sua garganta. Vomitou. A porta se abriu sem som. Nenhum ranger, nenhum passo, apenas uma presença. Elian. A voz era hesitante, feminina. Clara, aguda, mas não fraca. Algo nela carregava firmeza, mesmo no nervosismo. Ele tentou respirar. Falhou. Era como se os pulmões fossem espremidos por mãos invisíveis. Levantou a cabeça devagar, os olhos vermelhos, os lábios sujos. Na porta, parada, Calista. Trança impecável. Uniforme alinhado. Tudo nela parecia estudado, controlado, contido. Mas os olhos de um verde metálico tremiam, divididos entre determinação e um desconforto que ela tentava, em vão, enterrar. A governante disse que eu podia subir, murmurou ela, sem cruzar a soleira. Eu bati, mas você não apareceu hoje. Com os desaparecimentos, eu me preocupei. Elian soltou um riso rouco, sem humor. Você não me conhece. A voz raspava como papel velho. Não precisa fingir. Ontem você falou comigo uns minutos. Não somos amigos. Nem conhecidos, direito. Calista respirou fundo. Deu um passo atrás, cruzando os braços, como se quisesse se proteger da própria vulnerabilidade. Mas, ao invés disso, soltou um suspiro lento. Não estou fingindo. As palavras saíram mais firmes agora, como quem se forçava a acreditar nelas. Eu me preocupei, sim. Elian riu de novo, quebrado, quase um soluço. Claro, com certeza. Calista avançou um passo. Parou. Escuta, eu sei que você não está num bom momento. Mas não precisa ser um babaca, tá? Ele tentou se levantar. As pernas falharam de novo. Caiu, a bile queimando outra vez. Quer que eu chame ajuda?
Perguntou ela, a voz oscilando entre susto e urgência. Elian agarrou o peitoril da cama, puxando-se devagar, trêmulo. Não. A palavra saiu áspera, rasgada. Eu vi ela morrer. Calista piscou, surpresa. Quem? Ele a encarou. Os olhos eram um abismo. Safira. Eu vi. Eu estava lá. Eu era a coisa que atacou ela. O silêncio caiu como uma pedra entre eles. Denso. Pesado. Quase sufocante. Você sonhou que estava lá? Calista perguntou baixo, quase científica, quase como se quisesse desmontar as peças, entender. Elian tremeu. Riu, mas não era riso. Era desespero. Não foi só um sonho. Eu senti. O sangue. O gosto. O osso quebrando. Eu era aquilo. Era real. Calista hesitou. Um músculo saltou na mandíbula. Elian, eu não acho que você esteja louco. Mas você precisa de ajuda. Ele recuou um passo, como se ela tivesse dado um tapa. Não, eu sei o que vi. Eu sei quem eu fui. As mãos agarraram as têmporas. Uma dor latejante, cortante, como se lâminas estivessem abrindo caminho por dentro do crânio. Ele caiu de joelhos. Vomitou outra vez. O corpo tremia, febril. Como se algo estivesse tentando rasgar a pele de dentro para fora. Elian. Calista se ajoelhou ao lado, mãos quase tocando, mas hesitando. Eu vou chamar ajuda. Não. Ele agarrou o braço dela, os dedos frios, desesperados. Os olhos selvagens, vidrados. Eu vi ela ser atacada. Eu senti. O sangue. Eu mordi ela. O silêncio ficou mais pesado que antes. Calista não recuou por medo. Recuou por não saber. Por não entender. Você, acha que foi você? Eu sei. Ele berrou. Eu senti os ossos quebrarem. Eu ouvi o grito. Eu estava lá. Foi real. Uma visão. Ou uma maldição. A porta explodiu aberta. Mestre Elian. Isolde entrou apressada, o rosto pálido, tenso. Onde está doendo? Elian tentou falar, mas só saíram soluços. Não era dor física. Era outra coisa. Um colapso. Um buraco negro. A garota. Safira. Ele murmurou, engasgando. Eu sonhei, mas eu vi. Eu estive lá. Foi real. Isolde empalideceu ainda mais. Por um momento, os olhos dela se fecharam, como se calculasse se devia falar ou não. Como poderia saber disso? Murmurou ela, quase para si mesma. Porque eu estava lá. Gritou Elian. Eu não estou louco. Vou avisar o diretor. Mas, jovem mestre, a voz dela era um véu fino, quase maternal. Deite-se. Seu corpo está no limite. E sua mente já foi além dele. Elian cambaleou. Agarrou um roupão, vestindo-o com dedos trêmulos, ignorando o gosto de ferro na boca. Eu vou com ele. Calista falou de repente, firme, sem hesitar. Nem adianta tentar me impedir. Isolde a encarou por um momento, depois apenas assentiu. Muito bem. A voz dela soou como um juramento. Mas escutem, não falem nada. Nenhuma palavra. Não ainda. Quando saíram do quarto, o corredor os recebeu como uma lembrança esquecida, longo, austero e gélido, embora bem iluminado. A luz filtrada pelas janelas parecia não pertencer inteiramente ao sol, mas a alguma outra força mais antiga, mais hesitante. Os passos de Elian afundavam nos tapetes de veludo vermelho como se caminhasse sobre ecos soterrados. Cada som abafado parecia sussurrar-lhe algo. Nada será como antes. À direita, fileiras de janelas arqueadas revelavam o bosque ancestral que cercava a mansão Thorne, uma floresta densa, perenemente envolta por névoa, onde o tempo parecia andar para trás. A luz do fim da tarde, dourada e trêmula, entrava aos pedaços pelas vidraças altas, desenhando padrões quebradiços no chão. Era como se o sol estivesse tentando, em vão, atravessar as nuvens cinzentas que engoliam Vixen, uma cidade que parecia se esconder de si mesma. Conforme avançavam, o corredor se afunilava, mergulhando em sombras até se transformar num túnel de pedra fria, iluminado apenas por globos azulados que pendiam do teto como frutos mortos. A luz era estranha, opaca, morna, e ainda assim sem calor, como se não tivesse sido feita para olhos humanos. No final, um espelho ocupava toda a parede, uma superfície carmesim, opaca, quase orgânica. Não refletia, apenas absorvia. Isolde não hesitou. Aproximou-se e murmurou algo em uma língua antiga, seu tom baixo, gutural, carregado de um poder que parecia despertar ecos nas próprias paredes. O espelho estremeceu,
trêmulo como água sob trovões. Então, dissolveu-se. Sem virar-se, ela atravessou. Elian parou. Não por medo, embora o sentisse. Havia algo dentro dele que resistia, como uma âncora invisível presa ao mundo que deixava para trás. Parte de si ansiava pelo silêncio antes da tempestade, pelo tempo anterior à dor. Mas então olhou para Calista. Ela não disse uma palavra. Apenas assentiu, com firmeza, o tipo de gesto que salva alguém de se afogar. E ele mergulhou. Do outro lado, o ar parecia espesso, saturado de algo não dito. Havia um silêncio metálico, como se o mundo ali fosse feito de aço prestes a rachar. As paredes pulsavam levemente com uma luz pálida, esbranquiçada, fria, como um corpo tentando fingir que ainda estava vivo. Babylon. Ele reconhecia a silhueta das janelas, os contornos da paisagem, mas havia algo errado. Algo que fazia o coração bater com cautela. No fim do corredor, erguiam-se portas imensas. Negras. Metálicas. Veios profundos riscavam-nas como cicatrizes. Por trás delas, o som de vozes em atrito, rápidas, secas, como galhos se quebrando, e, por baixo, uma solidão bruta e incontornável. Caminharam em silêncio. O som dos passos reverberava como batidas de tambor num funeral. Ao longe, o tic-tac de um relógio invisível marcava o tempo com precisão cruel. Mas tudo ao redor parecia distante. Elian só conseguia ver os fragmentos queimados que ainda dançavam em sua mente, dentes, sangue, o peso inumano de um corpo faminto e a terrível sensação de estar dentro de algo que não era ele. Ele se lembrava do despertar abrupto, do suor que lhe banhava as mãos, da dor aguda entre as costelas, como se alguém o tivesse rasgado por dentro. Mas não era ele quem sangrava. Era ela. A cada passo em direção à porta do diretor, o chão parecia acusá-lo, vibrando sob seus pés como se a escola, com todos os seus segredos, soubesse. Havia algo errado, radicalmente errado, e ele sabia disso, mesmo sem saber por quê. Ele havia visto pelos olhos da criatura, sentido sua fome, seu ódio. Como? Isolde ergueu a aldrava, um corvo de bronze com as asas fechadas e o bico curvado. Bateu 3 vezes. O som reverberou como um feitiço ou uma sentença. A porta se abriu, lentamente, não como quem dá boas-vindas, mas como quem cede ao inevitável. A sala estava quase vazia. Quase. Sullivan estava lá, sentado com elegância impecável, o terno roxo escuro alinhado sobre os ombros largos, o colarinho de pele branca limpo como neve recente. Os óculos pince-nez reluziam à luz da sala, mas seus olhos estavam cinzentos, gastos, como os de alguém que já vira demais, ainda assim, se recusava a esquecer. Isolde. Sua voz quebrou o ar, áspera como vidro. Elian. Calista. O nome de Elian saiu rachado. Não como um chamado, como um pedido de desculpas. Os olhos de Sullivan pousaram no neto com pesar, como se procurassem nele uma versão anterior à dor. Mas ela não estava mais lá. Isolde foi direta. A voz, como sempre, era cortante. Mestre Sullivan. O jovem mestre teve uma visão. Elian enrijeceu. A palavra não era certa. Não era justa. Não foi uma visão. Disse, a voz baixa, gélida. Foi real. Sullivan não se moveu. Apenas olhou. Um olhar longo demais para ser casual. Curioso demais para ser neutro. Fale, garoto. Elian inspirou. O ar pareceu doer dentro dele. Eu vi ela sendo atacada. Como se eu fosse a criatura. Eu senti. Os ossos dela se partindo. O sangue. O terror. A fome. Eu era ela. E também era a coisa que a devorava. O silêncio que se seguiu não era um intervalo. Era uma queda. Um mergulho num abismo sem fundo. Sullivan fechou os olhos por um instante. Então você viu. Murmurou, como quem reconhece um destino inevitável. Elian recuou um passo. Você sabia. Sua voz era uma faca sem bainha. Vocês sabiam. Ela está viva. Sullivan demorou um segundo demais para responder. Quando falou, havia peso em cada sílaba. Sim. Encontraram-na. Ainda viva. Levaram-na ao hospital do oculto. Está estável. Mas o veneno vai deixá-la com cicatrizes. Calista avançou um passo. O corpo firme, mas os olhos tremiam. Então ela vai ficar bem. De certa forma, sim. Respondeu Sullivan, e o mundo pareceu dobrar ao redor dessas palavras. Elian caiu. Simplesmente. Como se o chão lhe tivesse sido roubado. Os joelhos atingiram o solo com um baque surdo. Os ombros contraídos sobre si mesmo.
tentando conter o que estava prestes a se despedaçar. Fui eu. Sussurrou. Eu senti as presas. Eu senti o sangue. Se ela morrer, isso vai viver dentro de mim. Calista se ajoelhou ao seu lado. Como um reflexo, uma presença constante. Não foi você, disse ela, a voz baixa, mas firme como pedra. Você só viu demais. Ele a encarou, os olhos arregalados como os de alguém prestes a se afogar. E se estava dentro de mim? E se for parte de mim? E se eu nunca conseguir tirar isso daqui? Sullivan aproximou-se. Abaixou-se devagar, não como diretor, mas como avô, como alguém que já amou, já perdeu, e ainda assim continua tentando proteger. Meu querido neto, sua mão pousou firme no ombro de Elian, quente e pesada como a lembrança de um abraço. Você não tem culpa. Só viu o que não era seu para ver. Elian baixou os olhos. Uma lágrima escapou, silenciosa. E, por um instante, no chão frio da escola que sempre pareceu maior que todos eles, havia algo mais forte do que medo. Havia amor. E assim, termina mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa história te prendeu, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e nos motiva a continuar trazendo mais conteúdos como esse. Conta pra gente nos comentários. O que você acha que está por trás das visões de Elian? Não esqueça de se inscrever no canal Locran e ativar o sininho para não perder nenhum episódio novo. Eu sou Bianca Ferreira e te espero no próximo capítulo. Até lá, cuidado com as sombras.